Fala aí, minha rapaziada, sejam todos bem-vindos, bom domingo a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais um canal de informações aí, mais um giro de informações com o Time Leal. Para quem não me conhece, seja bem-vindo ao Time Leal. Você que está entrando pela primeira vez, deixe o seu like, curta, compartilhe. Isso é muito importante para a gente que é produtor do conteúdo, levar essas informações com prioridade para vocês, porque dá trabalho fazer, a gente corre atrás e o que valoriza o nosso trabalho, que faz crescer e propagar o nosso trabalho é a sua curtida, é o seu like, é o seu compartilhamento. Então deixe o seu comentário também, traga a sua opinião aqui pra gente, sempre é muito importante tudo isso que você vai fazer para o Time Leal, beleza? Aqui eu quero agradecer a todos vocês também que compartilharam demais, curtiram o vídeo lá no TikTok com mais de 100 mil visualizações, a galera que está seguindo no Instagram com mais de 3 mil, né, 3 mil seguidores aí no Instagram, e aqui no canal Time Leal com apenas um mês de vida aí, o bebê Time Leal tá com mais de 2.500 inscritos, ontem, um vídeo de ontem, batendo mais de 35 mil visualizações. Agradeço demais a todo o carinho e credibilidade e confiança que você tem no meu trabalho. Para quem não me conhece, tá vindo agora, tá conhecendo agora o nosso canal Time Leal. Toda segunda-feira a gente tem o ao vivaço na segunda-feira e eu conto demais com a sua presença, com o seu apoio. A gente tem sorteios de brindes especiais, tem rodízio, tem bebida, tem camisa oficial de clube. Então eu conto demais, tem Pix da aposta real para você apostar e multiplicar o seu dinheiro. Então eu conto demais com sua presença, com seu apoio. Toda segunda-feira o ao vivaço às 8 horas da noite eu conto com a sua presença. Então, para quem não conhece o trabalho do Júnior Leal, primeira vez que está aqui, sou Júnior Leal, jornalista e radialista de formação, tenho mais de 14 anos na área, com passagem na Globo, SBT, Band, CNN, transmissões internacionais de 2 Copas do Mundo. Então, muito obrigado a todos vocês que estão chegando com a gente e vamos trazer todas as informações do mercado que está quente demais, do Esporte Clube Bahia. E essas informações que eu vou trazer para vocês é novamente informações exclusivas e novas de hoje, domingo, com a data de hoje? 14 de junho, domingo 14 de junho, eu trago prints de conversas reveladas com o empresário, fontes que eu tenho dentro do Ceará, atualizações sobre o Eric Pulga, atualizações sobre o Luciano Rodrigues, atualizações sobre o Iago Felipe, atualizações sobre o Marcos Vitor. Cara, fique aí no vídeo com a gente, que você vai ter todas essas informações exclusivas, não só com as minhas palavras, não só com as minhas informações, mas também com prints que eu trago aqui, revelações novas sobre todas essas situações. E pasme, valores absurdos revelados por repórter lá direto da Argentina sobre a contratação do Luciano Rodrigues. E aqui a gente vai trazer também e vai debater sobre isso. Então, primeiro, antes de tudo, eu quero falar sobre o jogo de ontem. Cara, o jogo de ontem machucou todo o torcedor tricolor, o maior público, um dos maiores públicos da temporada, mais de 48 mil pessoas dentro do estádio da Arena Fonte Nova, todos com a expectativa muito grande de vencer o Cuiabá, para o Bahia chegar ali, brigar pela co-liderança, mas infelizmente o Bahia decepcionou. Mas não foi a derrota que doeu tanto no torcedor tricolor, pelo menos para mim, não foi a derrota que machucou tanto. O que machucou bastante foi a forma como que o Bahia jogou. Não parecia ser o Bahia dos últimos jogos, com fome, com sede, com vontade, com tesão de querer finalizar a partida a qualquer momento. E sim, realmente pareceu ser o Bahia muito sonolento, achando que ia decidir o jogo a qualquer momento, mostrando claramente sinais de cansaço. E a bronca aqui para a CBF, cara, a organização do calendário é terrível. O Cuiabá tinha uma semana que não jogava bola. O Bahia vem de 3 jogos a 10 dias, a 12 dias jogando em alto nível, jogando em campo sintético contra o Atlético Paranaense, contra o Palmeiras e agora contra o Cuiabá. Por que não botou o jogo do Bahia no domingo? Ou na própria terça-feira, porque já que o Bahia só vai jogar contra o Corinthians no próximo domingo. Então, acho que há uma falha de organização e a CBF tem que rever esse calendário que é ingrato demais para todos os clubes da Série A e não é diferente com o Esporte Clube Bahia. Tá? Então aqui vai minha bronca para a CBF e para poder reorganizar esse modelo de campeonato que já está extremamente ultrapassado e o Bahia precisa realmente reivindicar, como o Rogério Ceni já está gritando há algum tempo, sobre o calendário e também falando sobre o gramado da Fonte Nova. Muita gente falou aí, é desculpa do Rogério Ceni, perdeu, tá falando sobre o gramado da Fonte Nova. Não, cara, o Rogério Ceni já vem falando sobre o gramado da Fonte Nova há mais de 6 jogos, o Bahia vem vencendo e ele vem criticando. E ali ele falou na época assim, ainda bem que a gente está vencendo e eu tô falando do gramado. E agora não é desculpa de perdedor, concordo com o Rogério Ceni, a cada dia mais o espetáculo está sendo prejudicado. O estádio de futebol foi feito, embora seja uma arena multiuso, mas o grande
né? O grande detentor daquilo tudo que faz o estádio girar realmente é o Sport Clube Bahia. Então, se o Bahia sai da Arena Fonte Nova, a Arena Fonte Nova vira um elefante branco. Porém, o Grupo City não pode ficar só nas palavras do Rogério Ceni. Chega diretamente para a Arena Fonte Nova e pergunta: o que está faltando para a gente melhorar as condições desse gramado? É dinheiro? Porque dinheiro o dinheiro para poder ajeitar o gramado da Arena Fonte Nova é moeda de troco para o Grupo City. Então acho que tem que haver uma organização, uma interlocução entre o Vitor Ferraz, que faz essa comunicação entre a Arena Fonte Nova e o Sport Clube Bahia. Então tem que ter uma ligação melhor. Agora vai ter aí 8, 9 dias para o jogo contra a equipe do Corinthians e o gramado precisa estar em melhores condições de uso. Foi terrível a forma como o Bahia ontem jogou contra o Cuiabá, não pode pôr a culpa no gramado. Acho que a displicência da equipe tem que ser um ponto a ser destacado, porém, realmente muito abaixo o gramado da Arena Fonte Nova, um gramado de Copa do Mundo que de Copa do Mundo não tem nem um pouco. Igual aqui na Arena Castelão, é um gramado terrível para jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que se rever, tem que pensar realmente na qualidade do gramado para o espetáculo ser bom para todo mundo, tanto para o Bahia, quanto para o Fortaleza, quanto para todos os clubes que buscam jogar futebol em alto nível. E aqui eu quero falar sobre o lance do pênalti. Eu não quero destacar e dizer que o Bahia perdeu por conta desse lance não marcado, né? O Bahia, alguns jogos, né, vem reclamando em sistema de arbitragem, e aí a arbitragem nesse jogo, para mim, falhou demais, e principalmente a pessoa que estava comandando o VAR. Diz a regra que o movimento antinatural do corpo, o braço aberto, tem que ser marcado o pênalti. Está lá na regra. Isso não é decidido pela arbitragem, está na regra, então a regra precisa ser cumprida. O Pita sobe para cabecear, sobe com o braço um pouco mais aberto, a bola bate no braço do Pita e a arbitragem de vídeo não chama o árbitro de campo para ver. Para mim não é uma falha gritante do árbitro de campo, porque é um lance muito rápido e aí ele fica na dúvida esperando com que o VAR chame ele para poder revisar. Se o VAR não chama, automaticamente ele tem a certeza que a não marcação do pênalti foi uma decisão correta da arbitragem do campo, que no caso é ele. Então o que não foi, o que não aconteceu, para mim lance claríssimo, né? O pênalti para mim foi lance claríssimo, essa é a minha opinião, lance de pênalti que deveria ser marcado. Teve um lance também do Cauli, que o Cauli chutou a bola, cruzou a bola na área, bateu na mão também, mas aí vai a crítica para mim, para a transmissão da partida, não mostrar o lance onde o Cauli pede incisivamente um pênalti a favor da equipe do Bahia. Seria o segundo pênalti no primeiro tempo, não marcado pela arbitragem. E esse lance a gente não tem nem como comentar, porque a arbitragem não trouxe... A televisão não trouxe esse lance pra gente, para que a gente pudesse ao menos analisar. Não adianta ter tantas câmeras no estádio e a gente não poder analisar esse lance, possível pênalti não marcado para a equipe do Bahia, onde o Cauli reclamou demais. Vamos mudar a chave, vamos falar sobre contratação, vamos falar de dispensa, para a vida não ficar muito grande, porque aqui a gente vai trazer várias informações para vocês. E aqui eu quero trazer logo notícias sobre o Eric Pulga. Quero trazer notícias sobre o Eric Pulga, e aí eu vou trazer o seguinte, é por isso que eu falo sempre, no jornalismo é muito importante com que você tenha a sua palavra, a sua credibilidade, a sua informação, mas é muito importante também para que a gente possa tirar todo o critério de dúvida, a gente possa trazer algumas informações e mostrar para vocês essas informações com prints, com conversas reveladas. Algumas situações, infelizmente, a gente não pode trazer para vocês 100%, porque algumas pessoas não autorizam, e aqui a gente não vai ser leviano a esse ponto de trazer alguns prints sem as pessoas autorizarem a gente utilizar esse print. Então, se eu estou colocando esse print na tela para você, é porque eu tive a autorização da pessoa, onde eu conversei com o staff do jogador Eric Pulga novamente, mais uma vez, e eu trago o print dessas informações para você agora. Coloca o print na tela, que eu quero falar sobre essa situação do Eric Pulga. Em primeira mão, a gente vai trazer a situação do Eric Pulga. É o primeiro print que está riscado aí, está tudo certinho? Então, vamos que vamos. Eu pergunto aqui, né, sobre essa situação do Eric Pulga. Falei o seguinte, eu falo outras coisas, né, mas a parte que interessa é isso aí. Que entre Eric Pulga e o Bahia está tudo certo e que o Bahia levou a proposta de 13 bilhões e meio. Essa informação chegou para mim de uma fonte que eu tenho de dentro do clube, porém, eu preciso ter a certeza sobre isso. Então eu não trouxe isso logo, porque eu preciso buscar as informações mais a fundo, não só uma fonte. O jornalista ele precisa ter 1, 2, 3, 4 fontes para que aqui a gente possa trazer com veracidade as informações. Então eu soube disso
Procurei averiguar mais a fundo e aí a única resposta que eu poderia ter mais sobre essa situação é falando com o grupo do staff do jogador. E aí eu falo, bom dia, isso confere? Tem várias pessoas falando isso. É verdade? E a pessoa já me responde, oi Júnior, isso não é verdade. Tem alguém falando demais. Não está nem perto. E aí é bom a gente falar sobre essa situação, onde ele fala e destaca que não está nem perto dessa negociação. Por que, Júnior, não está nem perto da negociação? Porque o Bahia apenas fez sondagens. E sondagem não conta como contratação. Sondagem não conta como proposta. Então o Bahia sondou, conversou com o Pitombeira. O Bahia tem interesse no jogador. Se tem interesse é porque quer o jogador, mas ainda não entende que o valor para colocar no Eric Pulga seja esse o valor que o Ceará entende como como negociável a situação do Eric Pulga. Então, eu perguntei para ele, ele falou que isso não era verdade e que não está nem perto. O Bahia tem conversas com o Pitombeira, o Pitombeira faz parte do staff do jogador, tem o jogador no seu grupo, porém, o Pitombeira quer colocar o jogador no Bahia, a pressão em cima do Ceará é muito grande e, além disso tudo, o seguinte, o Pulga, ele está jogando uma Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, se o Ceará não subir esse ano, o ativo do clube vai começar a ser mais desvalorizado. Isso é fato. Então, existe também uma preocupação do staff do atleta com as condições hoje que o Ceará tem dentro da competição. O Ceará hoje está na segunda parte da tabela, sofrendo vários transferbans, pagando transferban, sofrendo acusações novamente. Agora já teve outro clube que acionou o Ceará na justiça. A parte financeira do Ceará está muito complicada, está muito bagunçada. O Ceará acabou agora de perder para o Paysandu. Enfim, a situação do Ceará não é legal. Financeiramente, a parte da estrutura também está comprometida, né? Então, assim, o momento não é bom. Isso é fato. O momento não é bom para o Ceará. Informação, o Ceará trouxe um ponta esquerda, atacante que, teoricamente, iria brigar por vaga por Eric Pulga ou repor a saída do Eric Pulga e está buscando mais um outro ponta esquerda rápido, que é o jogador do Bragantino. Então, isso começa a entender, isso é opinião. Isso eu começo a entender, assim, dois jogadores na mesma posição do Eric Pulga, me parece que é para repor. Mas aí, se não acontece uma proposta oficial do Bahia, não tem negócio. Não tem negócio. Então, o Bahia precisa ofertar uma proposta oficial para o negócio começar a andar. O jogador quer ir para o Bahia. Quem não quer? Ir para a Série A do Campeonato Brasileiro, ter uma estrutura melhor de seu clube. E aqui eu não estou menosprezando o Ceará, tá? Eu estou falando sobre a estrutura do Grupo City, a estrutura que o Bahia tende a oferecer, as janelas abertas que o Bahia tem para a Europa e ser um dos maiores grupos do mundo. Isso é cartaz para qualquer jogador. Então não seria diferente para o Eric Pulga. Em nenhum momento aqui estou menosprezando um grande clube do futebol brasileiro que é o Ceará, onde eu tenho um carinho super especial. Mas não é desmérito para o Ceará, demérito para o Ceará nesse momento a negociação com o Eric Pulga. Mas o Bahia não oferta a proposta pelo Eric Pulga. E aí eu fiquei sabendo das ligações que eu fiz, e dentro da ligação que eu fiz foi, se tiveram a proposta oficial pelo Lúcio Rodrigues, se realmente fechar essa contratação do Lúcio Rodrigues, dificilmente vai ter uma nova proposta para o Eric Pulga. Por quê? Porque o valor ofertado pelo Lúcio Rodrigues, e eu vou trazer daqui a pouco essa informação, é muito alto. É muito alto. Então, dificilmente o Bahia vai fazer uma nova proposta para o Eric Pulga pelos moldes que o Ceará quer negociar o jogador. E aí, ao lado desse print, está um ao lado do outro aí para poder facilitar. Só que uma foi a conversa pela manhã e outra conversa foi pela tarde. E aí, no período da tarde, eu faço uma ligação que eu sei, chegou algumas informações para mim e eu quero atualizações sobre essa informação. E também tudo isso a gente só consegue colocar na tela quando a gente tem a autorização dos envolvidos. Então eu tive o cuidado de perguntar para poder mostrar para vocês tudo detalhadamente o que está acontecendo. E aí eu ligo, a pessoa me responde, oi Júnior, não posso falar agora. Aqui está tarde, está tudo na mesma ainda, nada de concreto. Está tarde porque o horário que eu ligo é pelo final da tarde, a pessoa está fora do Brasil, então o horário, você sabe que tem um fuso horário aí e tem essa diferença dos horários lá, já era muito tarde. E aí eu coloco, hoje eu tenho meu programa ao vivo, queria saber se eu posso passar um conteúdo da nossa conversa, queria a sua autorização. E a pessoa responde, pode, mas eu não quero que fale meu nome, tá?
fala que tem uma fonte ligada ao Pulga ou algo assim. Aí eu falei, pronto, vou falar que tem uma fonte do staff do atleta, como tem várias pessoas, fiquem abertos, não vou citar seu nome. Ok? Então, assim, é muito importante a gente trazer todo esse ângulo para que vocês possam entender detalhadamente o que está acontecendo. Perdão pelo vídeo ser um pouquinho mais comprido, mas é porque a gente precisa explicar detalhadamente o que está acontecendo. Aí eu tive o cuidado de falar com a minha fonte, que é dentro do Ceará. E essa fonte dentro do Ceará vai explicar algumas situações, porque eu percebi que a negociação deu uma esfriada. E aí põe na tela a situação que eu tenho com a fonte diretamente de dentro do Ceará. E aí eu falo, hoje, tá? Eu falei, fala irmão, boa tarde, como está? A pessoa responde, boa tarde, tudo bem. Eu falei, pelo visto, esfriou totalmente Pulga e Bahia, né? Soube que com a investida alta em Lúcio Rodrigues, cai muito a chance de negociação com o Eric Pulga. E aí a fonte me responde, tô sabendo que fica, pelo menos até o final do ano. Essas informações são de dentro do Ceará, tá? De pessoas de dentro do Ceará. E aí eu coloco, você tem alguma informação nova? E a pessoa me responde, só me disseram que é muito difícil sair esse ano. Então, quando eu percebo, a opinião agora, tá? Quando eu percebo que está muito frio essa negociação, esfriou a negociação com o staff do atleta e esfriou também quando a fonte me traz essa informação, dificilmente, e aí é uma opinião, tá? Dificilmente eu acho que vai ter negociação agora com o Eric Pulga. Pode ser que as coisas mudem? Pode. Negociação é tudo muito volátil. As coisas podem acontecer a qualquer segundo. Posso estar falando aqui, gravando esse vídeo com vocês e pode estar entrando uma negociação diferente. Inclusive aqui agora eu estou gravando com vocês e estou recebendo mensagem de pessoas da Argentina falando sobre o Lúcio Rodrigues. Então, essas informações aqui eu trago agora, porém, tudo pode mudar. Então, aqui é uma opinião. Acho difícil por conta... Quando eu percebo que esfria para um lado, esfria para o outro, acho que não vai ter negociação nesse primeiro momento. Final do ano pode acontecer? Pode. Mas nesse momento, acho difícil essa negociação acontecer. Falando sobre o Ceará, aí eu quero pegar o gancho já do Marcos Vitor. E aí, como eu já estava com a fonte já nativa, eu falei, cara, eu preciso saber sobre o Marcos Vitor. Porque me passaram também que o Ceará ia vir forte na investida para ter o Marcos Vitor dentro do seu elenco. E isso não ia depender muito sobre a negociação do Eric Pulga. Se tiver a negociação do Eric Pulga, pode envolver o Marcos Vitor? Pode. Porém, o Marcos Vitor é um jogador que é, sim, bem quisto pelo staff, né, pelo grupo do Ceará. O jogador que já teve passagem pelo Ceará e também já está vestindo a camisa do Bahia. Então, o Marcos Vitor, zagueiro tricolor, eu já aproveitei e já perguntei da fonte do Ceará sobre essa situação do Marcos Vitor. Soube também que há um interesse do esporte no jogador. E aí eu coloco, soube que vocês estão forte na investida com o Marcos Vitor. Está brigando junto com o esporte. Confere essa informação e a pessoa fala, mas já tem outro na agulha. E eu já fiquei sabendo que o Ceará tem outro na agulha assim, que é o Neres, jogador do Cruzeiro, zagueiro do Cruzeiro, e que o Ceará também tem esse na agulha. E eu coloco o Neres e a pessoa me confirma. Isso só vai trazer o Marcos Vitor se não fechar com o Neres ou o Marcos é prioridade. Eu precisava saber se quem era prioridade no momento. Vem os dois, só vem um. Qual é a situação do momento do Ceará? E aí ele responde, sim, é prioridade, se não der certo o Neres. Na sequência, aí eu pergunto, quem é a primeira opção, o Neres ou o Marcos? E algumas mensagens apagadas, porque aqui a gente revela algumas coisas e eu não posso falar quem é essa pessoa, obviamente, então eu tive que apagar algumas coisas para poder mostrar isso aí para você. E aí eu pergunto, quem é a primeira opção, Neres ou Marcos? E ele responde, Marcos, falou. Então, o Marcos Vitor é objeto de desejo, é um jogador que é desejado pela diretoria do Ceará, que já conhece o atleta, que já vestiu a camisa do Ceará e que hoje veste a camisa do Bahia. Porém, o Ceará vem forte na tratativa de ter o Marcos Vitor. Pode ser por empréstimo, fixado em algum valor, não sei. Mas o interesse é forte do Ceará e que tem uma boa relação com o atleta. E o que eu soube é que o Marcos Vitor, entre o Ceará e o Sport, tem um desejo maior de jogar no Ceará.
porque já vestiu a camisa do Ceará e tem boas relações com algumas pessoas de dentro do clube. Então essas informações eu estou trazendo também sobre o zagueiro Marcos Vitor, que não está sendo utilizado pelo Rogério Ceni nesse momento. E aí também eu tive uma conversa com o Iago Felipe. Infelizmente eu não vou poder mostrar o teor da conversa que eu tive com o Iago Felipe, porque ele não me deu essa autorização, mas aqui eu quero mostrar rapidamente para vocês, para que, obviamente, que vocês não vão dar aí para ler tudo, mas aqui é a conversa com o Iago Felipe. Vou clicar aqui você vê que eu tenho conversas com o jogador Iago Felipe, certo? Ele me responde algumas coisas. Aqui eu vou clicar para vocês aqui, cliquei aqui no link, cliquei no perfil, e aqui vocês estão vendo que é o perfil do Iago Felipe. Em contato direto com o jogador passou para mim o seguinte, que ele não sabe sobre essas informações de saída dele e que ele não vai sair do Bahia. Meu pensamento é no esquadrão e eu tenho um contrato. Essa é a palavra do Iago Felipe, dizendo que não vai sair nessa janela de transferência, que tem contrato com o Bahia e que o pensamento dele está totalmente focado no Bahia. Se isso vai acontecer ou não, também a gente não sabe. Mas aqui a gente tem que trazer a verdade sobre a ótica do que o jogador está trazendo sobre essas informações. Então, vamos pular também o Iago Felipe. São tantos jogadores que a gente está na fonte da informação. E aí a gente já vai pular para a situação mais quente de todas, sobre o Lúcio Rodrigues. Luciano Rodrigues, atacante da seleção pré-olímpica do Uruguai, tido por muita gente aí como o novo Luizito Soares, atacante de muita qualidade, joga na ponta esquerda, joga na ponta direita, sabe jogar também como um falso 9, já jogou como centroavante, joga também como um 10. Então, o Lúcio Rodrigues, eu trago algumas informações sobre o Lúcio Rodrigues, e na verdade quem trouxe essa informação foi o Matias Torres. Prepara aí o print do Matias Torres. Matias Torres é jornalista lá da Argentina, e ele traz essa informação aí, ó. Bahia oferece 14 milhões de dólares para contratar o Luciano Rodrigues. E essa é a contratação, e a contratação pode ser finalizada na próxima semana. A oferta supera a oferta do River Plate. O River Plate tinha, até um determinado momento, meio que esfriado e desistido do jogador. Só que aí, quando melou a contratação do Girona e o Bahia entrou na situação, o River Plate entendeu que dava para poder competir com o atleta. E aí coloca a conversa do River Plate, que está tudo em branco aí, as conversas do River Plate, do print que eu trouxe, sobre as conversas, notícias vindo da Argentina. E essas notícias veio da Argentina. E aí essa notícia é o seguinte, essa notícia aí, que eu não vou ficar lendo essa notícia toda, mas ali destaca sobre uma coisa, sobre a ótica do River Plate ter ofertado um valor de 9 milhões de dólares. O River Plate colocou na mesa uma oferta de 9 milhões de dólares. A primeira informação que eu trouxe aqui foi que o Bahia trouxe uma proposta de 8 milhões de dólares, que era equivalente, na cotação atual, de 43 milhões e meio. O River Plate foi lá e botou 9 milhões para poder ter o atacante tão desejado por vários clubes da Europa, o Luciano Rodrigues. E aí, logo na sequência, no dia de hoje, o Matias Rojas traz que o Bahia, Matias Rojas, estou errando o nome, Matias Torres traz essa informação exclusiva dele, que o Bahia ofereceu 14 milhões de dólares. Cara, 14 milhões de dólares na cotação atual é equivalente a 75 milhões de reais. Cara, eu não sei se esse valor o Bahia vai contratar em jogador. Porém, diretamente do Bahia, acho que tem meio do Grupo City aí. Se vier por esse valor, os 75 milhões de reais, o Grupo City está envolvido sim no meio dessa negociação com o Matias, com o Luciano Rodrigues, a informação que o Matias Rojas trouxe sobre o jogador. Então, pulamos essa parte aí do Matias Rojas sobre valores, negociação. Outra coisa, informação que eu soube há pouquíssimo tempo, essa informação chegou para mim hoje pela manhã, que o Pitombeira está voltando para o Brasil para fechar a tratativa da negociação com o Sport Clube Bahia. Essa informação chegou até a mim, que o Pitombeira não está no Brasil no momento e que está vindo para o Brasil
para poder fechar as tratativas com o Esporte Clube Bahia e a contratação do Luciano Rodrigues. Então, para não estender mais esse vídeo, porque esse vídeo já ficou extenso demais, essas são as informações novas sobre Luciano Rodrigues, sobre o Eric Pulga, sobre o Marcos Vitor e sobre o Iago Felipe. E se você quiser fazer as apostas, aquelas apostas que a gente faz para poder ganhar dinheiro de verdade, nas melhores odds do mercado, você encontra na Aposta Real, site de confiança e credibilidade. Só na Aposta Real você tem as melhores odds do mercado, meu irmão. Então se atente a isso, faça sua fé e procure um site que lhe dá confiança e credibilidade. Ganhou? Recebe o dinheiro na hora, meu irmão. É sem conversa, você recebe o seu cash na hora. A Aposta Real é um site de confiança e credibilidade. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like, de dar a sua curtida. É importante demais, porque isso fortalece demais o nosso canal. Um beijo do Time Leal. Eu sou o Time Leal e a qualquer momento, se tiver mais novidades sobre essas situações, mais prints trazendo revelações sobre essas situações de contratações de dispensa do Esporte Clube Bahia ou de qualquer outro clube do Nordeste, a gente vai trazer para vocês em primeira mão, beleza? Jornalismo e credibilidade e confiança. É dessa forma que o Time Leal trabalha, sempre trazendo essa notícia com veracidade para vocês, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, eu sou o Time Leal e você também é?